Com relação aos tipos de transmissão, é correto afirmar que os enlaces que permitem o tráfego em apenas uma direção são chamados de enlaces simplex, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Certo ou errado? Então vamos lá. Eu vou dar a resposta da questão e vamos ver passo a passo o que essa questão quer dizer. Quando a gente fala de meios físicos de transmissão de dados, nós começamos estudando justamente os meios físicos conhecidos como simplex. O que esses meios físicos chamados simplex eles têm? Olha só, ela é considerada uma terceira categoria de enlaces que vão permitir o tráfego em apenas uma direção, como uma rua de mão única. Esses são chamados de enlaces simplex. Basicamente funciona assim, pessoal. Nós temos aqui o nosso computador enviando dados para um outro computador através de um meio físico aqui de transmissão de dados, como um cabo de rede. E se eu te disser que esse cabo de rede funciona como um enlace simplex, isso significa que os dados serão transmitidos, então, em uma rua de mão única, quer dizer, apenas em uma direção. Quer dizer que os dados só podem partir do computador A para o computador B, nesse caso, mas por esse enlace aqui, os dados não conseguem partir do computador B para o computador A, porque eu estou dizendo que tem um enlace ligando esses dois computadores chamado simplex. E o simplex, vou repetir, é em uma rua de mão única, é uma única direção, certo? Bem, mas nós também temos outro tipo, nós temos o half-duplex. O half-duplex é um tipo de enlace onde os dados o sinal pode percorrer qualquer sentido, mas apenas um deles de cada vez, como se fosse uma linha férrea, como se fosse uma linha de trem, de trilho único. Esses são os enlaces half-duplex. Basicamente os dados podem partir do computador A para o computador B e podem partir do computador B para o computador A, mas não ao mesmo tempo, Observa, usados em qualquer sentido, mas apenas um deles de cada vez. Quer dizer, eu faço a transmissão do computador A para o computador B, e aí depois o computador B faz a transmissão para o computador A, se desejar. Quer dizer, não pode ao mesmo tempo o computador A transmitir para o computador B e o computador B para o computador A. Ao mesmo tempo não pode, porque é o half-duplex. É em qualquer sentido, mas apenas um deles de cada vez. Por isso conhecido como half-duplex. Nós temos também um outro tipo. Aqui só para mostrar, é a direção dos dados no tempo 1 e depois direção dos dados no tempo 2. Quer dizer, em tempos diferentes, ele permite em qualquer sentido, o half-duplex. Nós temos também aqui, pessoal, o full duplex. O full duplex é aquele tipo de enlace que pode ser usado nos dois sentidos ao mesmo tempo. Observa, dois sentidos ao mesmo tempo, aí nós chamamos de full duplex, como se fosse uma estrada de mão dupla, onde pode ir do computador A para o computador B e do computador B para o computador A ao mesmo tempo. Aí nós vamos chamar de full duplex. Bem, como a questão disse, com relação aos tipos de transmissão, é correto afirmar que os enlaces que permitem o tráfego em apenas uma direção são chamados de enlaces simplex. Está certíssimo, sem dúvida nenhuma, essa questão correta, perfeitamente correta em relação aos enlaces. Simplex, half-duplex e full duplex. São os três que a gente precisa lembrar como meios ou tipos de transmissão de dados. Beleza, pessoal.